Alô, tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui? Eu sou a princesa do Rio. Aí responderam. Eu tô morto. Tia? Quem sabe... Olá, gente. Voltando aqui a nossa revisão. João Gabriel, seu nome, por favor. Ainda tá aquela numeração, João Gabriel. Oi, João Henrique, tudo bem? Você estava perguntando se tinha alguém vivo aqui. Estamos vivos, sim. Oi, tia. Tudo bem? Que isso? Oi, tia. Oi? Quais são as placas tectônicas? Oi? As placas tectônicas. São aquelas 12 que a gente viu na imagem. A placa euroasiática, a placa sul-americana. No livro de vocês também está na página 105. A imagem das Foi a página de... Mas não tá falando página 105. o nome. Não tá falando. Eu volto o slide para você, meu lindo. Tá. Para você revisar. João Manuel, vamos lá, João Manuel. Isis, tudo bem, Isis? Vamos aguardar só os outros colegas chegarem, gente, rapidinho, para a gente terminar a nossa... Tá chegando Giovana, João Vitor. Catarina ainda não voltou, né? Felipe está voltando. Sergiane também ainda não voltou. E agora que eu consegui voltar, porque tava com problema na minha internet. Ok. Vamos aguardar mais. Tá faltando Sergiane, Catarina. Sergiane está voltando aqui. Uriel também. Vamos lá. Eu vou tirar logo o print da tela. O que está isso acontecendo? Vamos se organizando, gente. Ah, só um Eu quero esse print bem bonito.
Deus. Cadê Ítalo José? Não voltou? Ah, tá aqui, Ítalo. Ítalo, cadê você, querido? Oi, tia. Ah, tá aqui. Gente, tem duas. Eu vou fazer dois prints porque tem duas imagens, são muitos. Vamos lá. Dessa primeira imagem. Tia? Uau. Agora da Tirou, outra. tia. Todo mundo Tirou, tia. olhando. Tirou, tia. Foi. Tá todo mundo olhando. Certo, galera, vamos voltar à nossa revisão para a gente não perder tempo. A gente estava na apresentação dos slides. Oi? Ó, não tá aparecendo. E aí, estão conseguindo visualizar, gente? Tudo bem? Sim, Sim? sim. Então, vamos lá. Saiu. A gente estava aqui falando em terremotos, não era isso? Sim. Aqui nós temos a imagem da Cordilheira do Himalaia, que é resultado da colisão entre as placas da Índia e da Ásia. Eu vou voltar ao slide rapidinho, porque o João perguntou sobre as placas. Aqui, ó. Ítalo Gabriel está voltando. Ó, as placas tectônicas norte-americana, euroasiática, placa das Filipinas, do Pacífico, placa indo-australiana, africana, sul-americana, placa de Nazca, placa do Pacífico e da Antártica. Certo? Posso avançar? Terra. Placa rápida. Vamos lá, para a gente não perder tempo. É aquela placa do Irã. Oi? Aquela placa do Irã. O Irã. As placas que a ciência reconhece são essas, que estão aqui na imagem. Ué, mas faltam mais duas. Certo? Carripe. Ah, vou botar isso. Carripe. Posso avançar? Não, peraí, eu posso. Sei lá o que é poucos, mas tudo bem. Catarina está voltando. Certo, gente. Então, vamos lá. Certo. Os vulcões também são resultado dessa movimentação das placas nas áreas que a crosta terrestre é bem fininha, forma-se os vulcões, certo? Eles são aberturas naturais da crosta que põem em contato as zonas mais profundas da Terra com a superfície, por exemplo, o manto, né? O magma, ele é expelido através das crateras dos vulcões. Esse magma, após ele ser liberado pela cratera do vulcão, ele é chamado de lava, certo? Então, gente, os vulcões, eles vão ter contato direto com as camadas internas da Terra, principalmente com o manto. Como a gente sabe que o manto, ele é fervente, ele é aquele material pastoso, né, que é formado de magma. Esse magma, em algum momento, ele vai ser expelido, porque os vulcões, eles são considerados válvulas de segurança da crosta terrestre, porque nessas áreas onde tem muitas pressões lá embaixo, os vulcões, eles funcionam como válvulas de segurança, por onde vai sair o magma em segurança, certo? Para não causar um dano, um estrago maior
né, na crosta terrestre. Por isso, os vulcões, eles são considerados válvulas de segurança da crosta terrestre. Aí vocês estão visualizando o vulcão Etna, que está localizado na parte oriental da ilha de Sicília, na Itália, que é considerado o maior vulcão ativo da Europa, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí, gente? Sobre os vulcões? Ô, tia, Oi. pode passar onde está explicando os vulcões? O que são os vulcões? Esse slide? Isso. Ok. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Gente, Agora passa para outra. as lavas dos vulcões formam rochas. Quem lembra qual é o tipo de rocha que é formada a partir das larvas dos vulcões? São as sedimentares, são as metamórficas ou as magmáticas, que chamamos de ígneas. Magmática. Isso, as rochas magmáticas. Magmáticas vêm do magma, né? Que é liberado através da cratera do vulcão, que é chamado de lava posteriormente. Certo? Podemos avançar, galera? João Marcelo. Pode. Pode ir, tia. Pode ir, tia. Ok. Agora vamos falar das rochas e minerais. Os minerais, eles são corpos sólidos formados por processos naturais. Um deles é a cristalização, certo? Que forma vários tipos de minerais. Esse conteúdo está lá na página 106, certo? 106 do livro de vocês. Essas rochas, esses minerais, eles vão formar as rochas, certo? Através da união de diferentes tipos de minerais, nós vamos ter a formação das rochas. E agora nós vamos falar desses tipos de rochas, certo? Nós temos as rochas magmáticas ou ígneas. Essas rochas, elas são originadas pelo resfriamento e solidificação do magma, ou seja, então elas surgem a partir do manto, surgem a partir do magma, esse material pastoso que forma um manto. Quando ele sai através dos vulcões, ele é chamado de lava, certo? Essas rochas, elas têm uma classificação, as rochas magmáticas. Elas podem ser intrusíveis ou extrusíveis. Intrusiva quando se forma ainda dentro da crosta terrestre, como nós temos o exemplo aqui, o granito. Esse granito que é utilizado para bancadas, soleiras de porta, principalmente bancadas, né, de cozinhas. O granito ele é muito utilizado hoje pelo homem. Tem muitas utilizações, né? E temos as rochas extrusivas, as rochas magmáticas extrusivas. Essas extrusivas, como a gente tem o exemplo da pedra pómez, ela se origina a partir do magma expelido, ou seja, foi expelido pelo vulcão o magma, né? A lava. Essa lava ela vai resfriar e pode originar essa rocha aqui, que é chamada de pedra pómez. Ela é originada depois que o magma foi expelido e resfriado, certo? Em áreas vulcânicas, em áreas que tem muitas erupções vulcânicas, a gente vai ter uma grande quantidade dessas rochas chamadas pedra pómez, que elas surgem depois que sai do vulcão, ele resfria, aí fica com essa característica aqui, certo? Deu para entender, gente? Rochas intrusivas e extrusivas, rochas magmáticas. Essa é uma classificação das rochas magmáticas, certo? Os tipos
continuando os tipos de rochas, nós vamos falar das rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas são formadas pela deposição e compactação de diversos fragmentos de outras rochas que ao longo do tempo foram se compactando em um determinado lugar. Como nós temos o exemplo aqui da montanha de Arenito, na Serra da Capivara, no Piauí. Isso aqui é resultado de milhões de anos de compactação de sedimentos de outras rochas que se compactaram todo nesse mesmo lugar e formaram essa linda imagem que a gente está vendo, essa linda paisagem, que é a montanha de Arenito, na Serra da Capivara, no Piauí. Ok, galera? Então, as rochas magmáticas, elas são resultado de um processo de compactação de sedimentos, de fragmentos de outras rochas que ao longo do tempo foram se alojando em um determinado lugar, tá bom? Vitor Hugo, você quer falar? Levantou a mão, Vitor Hugo. E aí, Jonathan, Gabriel, o que foi que aconteceu que você não estava no primeiro horário? Hein, Jonathan? Você não estava no primeiro horário, o que houve? Perdi o horário. Ah, tá. Certo. Vitor Hugo tá chegando de novo. O que aconteceu, Vitor Hugo? Certo, gente. Podemos avançar, né? Agora vamos para as rochas. Desculpa, tia. Desativa o áudio, por favor. Desculpa. Desativei já. As rochas metamórficas. Essas rochas, elas são metamórficas, vem de metamorfose, vem de mudança, certo? De transformação. Então, essas rochas, elas são originadas a partir da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares, que houve um processo de transformação dessas rochas ao longo do tempo, por intempéries do ambiente. Essas rochas magmáticas ou sedimentares podem sofrer transformações e originar outras rochas, que a gente chama de rochas metamórficas. Como exemplo, a gente tem aqui o mármore. Aqui é o mármore em estado natural. Mas também o mármore, assim como o granito, ele é muito utilizado, né, por nós seres humanos, para bancadas, para pias de mármore e outras utilidades que tem esse tipo de rocha metamórfica, o mármore. Tá certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para relembrar, deu para revisar direitinho esses tipos de rocha? Então, vamos dar continuidade à nossa revisão. Alguém que tiver alguma dúvida, não fique com vergonha, pode perguntar. Pode tirar sua dúvida. Tudo bem, Uriel, Sergiane, Emily, Vitor Hugo, Felipe, que está com figurinha aí, que não é a sua imagem, Vitor também, César também. Heitor, tudo bem, Heitor? Andrei, tudo bem, Andrei? Nauana, tudo bem? Ok, Tia. galera. Oi. Pode falar. As rochas metamórficas. Aqui tem uma rocha dessa aqui em casa. Em que? Mesa, pia, bancada? Tia, já tem um monte dessa pedra aí lá pra decorar. Também tem um monte. Sim. Eles são, Tia. o homem descobriu e hoje a gente utiliza bastante o mármore, o granito. A pia da cozinha, ela é de mármore também. Certo. Muito bem, gente. Tudo bem, Jonathan? Você está conseguindo acompanhar que chegou agora?
Beleza. Ítalo Gabriel tá chegando aqui. Vamos lá, gente. Então, nós vamos encerrar esse slide. Eu vou colocar o outro para a gente dar continuidade ao estudo dos fósseis. Certinho? Estão enxergando aí os fósseis? Não. Não. O slide de fósseis, estão enxergando? Não. Não. Peraí, Tá travado. Ixi. Estão me vendo? Eu vou compartilhar Sim. agora novamente. Agora, tudo beleza? Com o slide. Não. Pedro Henrique, está visualizando o slide? Tati, evidências da evolução dos seres vivos? Muito bem, isso mesmo, Pedro. Os outros, João Vitor, Nauana, tudo beleza? Beleza. Avisando Catarina. Tem assim, né? Tem assim, Evidências né? da evolução dos Evidências da seres evolução vivos. Isso. Ah, tá. Esse que é o slide de fósseis que a gente viu na aula passada. A gente vai apenas revisar aqui. Certo, gente? Como eu falei para vocês sobre a deriva continental, que ainda existe, né? Os continentes ainda continuam se afastando ou se chocando, as placas tectônicas continuam em movimento. E a gente viu que existia um único planeta, um único continente, que era a Pangeia, e devido a essa movimentação do magma, né, lá no manto, houve a rachadura da Pangeia e hoje nós temos os continentes atuais, certo? Desculpa, gente, eu espirrei. Aí nós temos algumas evidências que nos comprovam isso, né? Que a teoria da deriva continental, ela está certa. Uma dessas evidências é o documentário fóssil, os fósseis, no caso do livro de vocês aí na página 107, está escrito fósseis. Os fósseis, gente, eles são vestígios deixados pelos organismos que viveram no passado. Que vestígios são esses? Pode ser ossos, dentes, pegadas, fezes, até fezes pode ser um vestígio. Até animais conservados completamente no gelo. O âmbar, por exemplo, que o animal fica completamente conservado dentro daquela resina de determinadas árvores, certo? Lembram disso? Ok, muito bem, Pedro. A fossilização, para que aconteça esse processo de fossilização, a gente viu que precisa de um ambiente específico, de condições específicas, não foi isso? Porque é um processo longo, complexo, que pode durar milhares de anos. Então, para que ocorra a fossilização, existem condições extremamente necessárias para acontecer, como o soterramento rápido do corpo do ser vivo, ou de parte do corpo do ser vivo. Ele precisa estar encoberto de areia, argila e outros sedimentos. A argila que serve para ajudar na compactação, a cobrir todo o corpo, né? E além disso, o ambiente ele tem que ter temperatura baixa e pouco oxigênio para formar o fóssil, certo? Porque esse vestígio ele precisa retratar aquela parte do animal ou o corpo todo dele. Então tem que retratar bem minuciosamente, detalhadamente o corpo do animal, como a gente vê aqui, ó, esse gastrópode, né, que é um molusco que viveu no passado. Aqui nós temos como ele era perfeitinho, né? Toda essa estrutura do corpo dele. Aqui é o cropólito, que são as fezes petrificadas, né? Que a gente tem
esse registro fóssil de dinossauro, do ictiosauro, aqui de um artrópode que viveu no passado, os trilobitas. Aqui nós temos, ó, um vestígio dele bem conservado, ok? Pegadas também são vestígios, são registros fósseis, como eu dei o exemplo para vocês na aula passada, que foi encontrada essas pegadas em um sítio arqueológico na Tanzânia, que eles fizeram a simulação de como era o ambiente naquele momento, e eles passavam, 2 hominídeos, né, passavam sobre essas cinzas vulcânicas e ficou lá guardado para sempre. Ficou aquela impressão para sempre aqui nesse sítio arqueológico que eles encontraram, certo? E aqui do ladinho, vocês estão vendo, desse lado aqui, ó, essas outras pegadinhas que eram desses animais que viviam aqui nessa época, certo? Dessas aves. Tem a impressão, né, que são esses vestígios, que são rastros, as tocas, marcas que um animal deixou, como essa marca aqui, ó, essa impressão desse artrópode que parece uma libélula, né, parente próximo da libélula, que ficou marcado, bem detalhado, certo? O amba, que a gente viu na aula passada, né, que é um registro fóssil que muita gente não conhece como fóssil, mas é um registro fóssil que forma-se a partir da resina solidificada de plantas, né, de árvores, e permite a conservação completa do organismo, principalmente organismos pequenos, como os artrópodes. Ok, gente? Beleza? Muito bem. Os fósseis, gente, eles nos contam um pouco da história do nosso planeta, da evolução dos seres vivos, das espécies que viveram no passado e não existem mais, como os dinossauros e outros, como aqueles trilobitas que eu mostrei para vocês, certo? Então, eles nos ajudam a contar um pouco da história do nosso planeta. E são provas, são evidências incontestáveis, tanto da evolução dos seres vivos, como também da história do nosso planeta, tá bom? Os fósseis, eles são encontrados geralmente aonde? Geralmente, eles são encontrados em rochas sedimentares. Nós já sabemos que as rochas sedimentares são rochas que são feitas a partir de sedimentos de outras rochas que foram se depositando ao longo do tempo, certo? E nessa deposição desses sedimentos, poderia lá estar o corpo de um animal. E aí esses sedimentos foram encobrindo ele, e foi ocorrendo o processo de fossilização ao longo de milhares de anos nessas rochas sedimentares, ok? Então, gente, esse registro fóssil, ele é, como eu já falei para vocês, ele é importante para a gente entender o desenvolvimento dos seres durante esses milhões de anos, quem viveu no passado, quem é ancestral de outros seres vivos atuais. Eles nos ajudam também a entender essa teoria da deriva continental, como era a Pangeia, né, esse supercontinente, os seres que viviam juntos e depois ficaram separados depois da separação da Pangeia, né, em grandes blocos e até hoje nos nossos continentes. Também ajudam a entender essa evolução das espécies, né, que hoje a gente sabe que tem fósseis das mesmas espécies que são encontradas em diferentes continentes ao longo do tempo, né? Como nós temos essa imagem que nos mostra fósseis que são encontrados na América do Sul e os mesmos fósseis, os fósseis dessa mesma espécie também são encontrados na África. Isso significa que esses continentes, eles eram todos juntos, certo? E ao longo do tempo da deriva continental, eles foram se separando, como esses fósseis dessa plantinha aqui, que existia em todos os continentes exemplares dela. Então, foi encontrado em todos os continentes exemplares dessa Glossopteris, certo? Ó, gente, falta 10 minutos, vamos correr. Então,
a gente percebe essas evidências que são incontestáveis, né, de como era realmente que existia, que já existiu um dia esse supercontinente chamado Pangeia. Vamos falar do intemperismo agora, tá bom? O intemperismo, gente, ele é um processo de transformação e desgaste das rochas por meio da água, da temperatura, de seres vivos, que a gente chama de intemperismo físico, químico e biológico, certo? O intemperismo, ele está lá na página 110, 111. O intemperismo físico, ele é resultado das variações de temperatura, umidade, evaporação, congelamento, ação dos ventos, e isso forma-se essas transformações e desgaste nas rochas. Nós temos o intemperismo químico, que ocorre alterações químicas na rocha, na presença de água, de oxigênio, de gás carbônico, certo? E ocorrendo essas alterações nos minerais componentes da rocha, ela pode sofrer essas alterações químicas, como essa rocha bem aqui que a gente está vendo. Pra mim tá travando. Oi? Oi, João Henrique. Pra mim tá travando. Ah, deve ser a sua internet que está oscilando. Tá dando para ouvir agora? Certo. Tia, se acabar aqui no Zoom, a gente volta? Não, a gente vai encerrar esse horário, porque encerra às 12, tá? Ah. Então, Tá bom. a gente tem aqui o intemperismo químico numa rocha. Essa rocha, provavelmente, ela tem ferro. Por que ela tem ferro? Porque ela está oxidada. A oxidação acontece na presença de oxigênio. O ferro, ele se oxida, ele vai se degradando na presença de oxigênio, certo? E o intemperismo biológico, gente, que é esse que acontece a partir da ação de seres vivos que interferem na composição da rocha, interferem na sua estrutura, como a gente está vendo aqui essa árvore crescendo sobre essa rocha, as suas raízes estão causando a rachadura nessa rocha. Aqui, os ouriços do mar, as cracas, elas vão causando gerando buracos, né? Formando buracos nessas rochas, alterando a sua composição, a sua estrutura. Esse é o intemperismo biológico, certo? Deu para entender isso, galerinha? Revisão. Tudo beleza? Deu para revisar? Agora vamos para as orientações para responder a nossas atividades domiciliares, certo? Gente, as orientações que vocês já têm no AVA também são importantíssimas para que a gente possa ter uma correção ágil. Por quê? Alguns casos, os alunos estão escrevendo de lápis muito fraquinho, uma letra não legível, uma letra que não está dando para entender. Então, a gente está pedindo que vocês escrevam com a letra de vocês, de caneta, certo? Tenham certeza que a foto, a imagem da atividade de vocês está em uma boa resolução, porque às vezes quando sai tremida, distorcida, isso dificulta a correção no computador, certo? Então, escrevam com a caneta, letra legível, uma letra bonita, certo? Que dê para a gente entender. Verifiquem a imagem da foto, se tá uma imagem legal para vocês enviarem, certo? Pesquisem, tenham o recurso do livro, isso ajuda vocês pesquisarem no livro antes de recorrer para a internet para pesquisar alguma coisa da atividade. O ideal é que vocês façam a atividade de vocês logo após as nossas aulas, porque vai estar tudo fresquinho na cabeça de vocês, tá bom? Então, vocês não vão ter necessidade de recorrer para a internet para pegar uma resposta pronta, certo? Então, vocês vão ter condições plenamente de responder as questões de vocês depois da aula, porque vai estar tudo fresquinho na cabeça de vocês, tá bom? Outro detalhe, quem se sentir à vontade em responder uma folha à parte,
colocando logo todas as questões em uma folha à parte, pode responder de caneta, colocando seu nome, sua série, seu turno e colocar tipo em uma folha resposta, uma folha à parte, sem ser a folha da atividade, coloca folha resposta, aí coloca o nome, a série, tudo, aí você pode colocar todas as respostas ali, tanto das alternativas quanto as respostas que vocês têm que escrever, as subjetivas, pode colocar tudo em uma única folha. Aí você vai também poder mandar apenas uma imagem. Se a resposta couber só em uma folha, você vai mandar apenas uma imagem. Em vez de estar mandando 2, 3, 4, quantas forem necessárias vocês mandarem, tá bom? Mas isso daí pode acontecer. Vocês podem fazer uma folha resposta e fazer colocar todas as respostas ali e tirar uma única foto e enviar no AVA. A gente, durante essa semana, a gente vai ficar visualizando o AVA. Todo momento a gente vai estar visualizando, porque as atividades que não tiverem dentro dessas orientações, dentro do padrão dessas orientações, a gente vai devolver para o aluno. Tipo, se a imagem estiver distorcida, se tiver com lápis muito fraco, a caneta, ou que a gente quer que não seja de lápis, seja de caneta. Se tiver uma letra não legível, a gente vai devolver para o aluno fazer novamente, tá bom? Então, prestem bem atenção nessas orientações lá no AVA, tá tudo escrito, tudo bonitinho para vocês. Alguém levantou a mão, quer tirar alguma dúvida? Pedro Henrique. Eu fiz na folha resposta, viu? De caneta. Ótimo. Aí você vai mandar só uma única imagem? Eu Coube tava todos mandar só duas. em... As suas respostas não coube só em uma folha. Tá ótimo, 2 imagens. Estando em uma boa resolução, de caneta, a letra bem bonitinha, não tem problema nenhum, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta em relação a essas orientações da atividade? Nós estamos terminando o nosso tempo aqui. Tia, Oi. Tia, aonde tá escrito que é pra fazer com letra do tal, de caneta, tudo? Tá lá no AVA, na descrição da atividade. tia, Oi. pode mandar todas as respostas, tipo assim, primeira questão, resposta, letra A. Isso, pode. Quem é que tá falando? Davi. Oi, Davi. Certo. É o que eu tô falando que o Pedro Henrique fez. Vocês podem colocar as respostas de vocês em uma folha separada, né, da atividade. Colocar folha resposta. Aí coloca o seu nome, a sua série, o seu turno. E vai colocando. Primeira questão, alternativa. Primeira questão, letra A, letra C, letra B. Aí você vai seguindo as respostas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, que são as alternativas. Você vai colocar lá as alternativas que você achou que é a certa. E as respostas você vai escrever de caneta e letra legível. Quando for tirar a foto, ter a certeza que a imagem está em uma boa resolução e mandar no AVA. A gente vai ficar visualizando o AVA para saber se está tudo certinho. Se não tiver, se tiver algo errado, se tiver alguma imagem distorcida, a letra que a gente não estiver entendendo, se tiver escrito de lápis, a gente vai devolver para o aluno ter condições de conseguir responder e mandar a tempo. Tá bom, gente? Tudo bem? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá quase acabando aqui o tempo. Gente, eu vou fazer o print de novo da nossa tela, se der tempo aqui. Tá bom? E se não der tempo? Dá tempo. Pronto, lá vem. Já deu. Vamos lá. Ô, Cássio! Eu não gosto de tirar foto. Ô, Dítia! O áudio tá ligado? Tudo beleza, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta em relação? Tchau. Tchau. Façam a atividade de Tchau, vocês, tia. não deixem a atividade.